turma! Hoje nós faremos a nossa revisão do H8, do Governo Militar à Democracia. Vamos chamar a atenção aí para os governos de José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. No final da ditadura militar, em 1984-85, surge um movimento no Brasil chamado de Diretas Já. O movimento Diretas Já foi um movimento civil que reivindicava eleições presidenciais diretas no Brasil. A possibilidade das eleições diretas para presidente da República poderia aí se concretizar com essa emenda na Constituição, que era a emenda chamada Dante de Oliveira. Entretanto, a proposta da emenda constitucional foi rejeitada, frustrando a sociedade brasileira, quer dizer, ela não foi aprovada no Congresso. Ainda assim, os adeptos do movimento conquistaram uma vitória parcial em janeiro do ano seguinte, quando Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral. Então, próximo presidente civil, depois de 21 anos de ditadura militar, ele não foi eleito diretamente, ele foi eleito por um colégio eleitoral, e esse presidente foi Tancredo Neves. Só que Tancredo Neves, ele é eleito presidente no dia 15 de novembro de 95, e José Sarney é o seu vice. Mas antes da sua posse, Tancredo é internado, Sarney assume como presidente interino. Então, no dia 21 de abril de 85, Tancredo Neves morre. Jornais e revistas, e principalmente a população brasileira, lamenta sua morte por ter ele como a esperança de melhoria para o país. E Sarney, então, se torna o presidente. Então, o governo de José Sarney foi de 85 a 90. Ele era do PMDB. Então, tem uma desconfiança inicial, porque ele está ligado à ditadura militar. Então, com a Constituição, vai ser convocada uma nova Assembleia Constituinte e vai começar aí a aumentar a sua credibilidade, porque vai haver agora, a partir de Sarney, eleições presidenciais seriam restabelecidas diretamente, voto para os analfabetos, liberdade partidária, liberdade sindical. Isso aqui foi a emenda aí que vai fazer com que ele tenha aí uma credibilidade. Estamos falando da política. Na economia, eu já comentei, já falamos da economia numa inflação muito grande que o milagre brasileiro da ditadura deixou para o Brasil, mas será um assunto que eu não aprofundarei aqui nesse momento. Então, José Sarney tentou vários planos econômicos, plano cruzeiro, plano cruzado 2, só que não conseguiu estabilizar a economia do Brasil. O próximo presidente será Fernando Collor de Mello. O que Fernando Collor de Mello faz? Ele vai ser eleito diretamente pelo povo. O seu rival era Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele promete atender os anseios de um povo recém-saído da ditadura militar. Fernando Collor de Mello tomou posse da cadeira de presidente da República em 1990, sendo político de articulação restrita. Montou um ministério recheado de figuras desconhecidas ou sem nenhum respaldo para encabeçar os desafios a serem resolvidos pelo novo governo. Ele também vai criar um plano de governo, um plano econômico, que vai confiscar a poupança, as contas bancárias de todos os cidadãos brasileiros. A partir de um certo valor, se eu não me engano, 50 mil cruzados, não poderiam ser mexidos. Então, 2 anos depois, seu governo começará aí a ter denúncias de corrupção. Quem irá fazer essas denúncias é o próprio irmão dele, muito parecido com ele aí, Pedro Collor conta tudo. As denúncias foram apresentadas por seu irmão Pedro Collor, denunciando a existência do esquema PC. PC é o Paulo César, que era o tesoureiro de Fernando
Collor, que envolviam extorsões, subornos, fraude eleitoral, proteção de empresários, sonegação e evasões ilegais de divisas. E o povo vai para as ruas pedindo o impeachment, quer dizer, a saída do presidente, né? Muitas manifestações de fora Collor. Então, o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados aprovou o pedido de impeachment devido à enxurrada de escândalos e corrupções. Os jovens passaram a ser conhecidos como caras pintadas, saíram às ruas pedindo a destituição de Collor. Através do impeachment, Collor foi deposto e substituído pelo seu vice-presidente eleito, chamado Itamar Franco. Em 22 de dezembro de 92, em sessão do Senado, suspendeu-se o mandato presidencial. Os direitos políticos de Fernando Collor de Mello foram cassados por 8 anos. E Fernando Collor, depois de 8 anos, se candidatou e está lá no Senado até hoje. Esse é Itamar Franco, que assumiu a presidência após o impeachment de Collor, de forma interina, entre outubro de 92 e em caráter definitivo depois de 29 de dezembro de 92. Em seu governo, ele vai conseguir estabilizar a economia do país, porque ele foi herdeiro de uma grave crise econômica vindo desde a ditadura militar. Ele vai convidar para o seu Ministério da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, e Fernando Henrique Cardoso vai ser o articulador aí do Plano Real em 94. Esse plano consegue resolver o problema da inflação no país sem choques nem congelamentos, o que facilitaria a candidatura e a vitória de Fernando Henrique nas eleições seguintes. Para vocês terem uma ideia, $1 equivalia a R$1. Então, conseguiu mesmo estabilizar a economia, o dólar valendo R$1, $1. Então, após o sucesso do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente do Brasil, já no primeiro turno, com larga escala de votos, e tomou posse no dia 1º de janeiro de 95, sendo reeleito em 1998, tendo dois mandatos, Marco Maciel como vice-presidente. Então, Fernando Henrique ele vai colocar uma emenda à Constituição de que agora os cargos públicos poderiam ser reeleitos, presidente, governador e prefeito. Então, ele que começou com essa história aí. Então, o governo dele durou de 1995 a 2002. Por que larga escala? Larga escala de votos, porque ele conseguiu resolver o problema da economia no Brasil, criando o real, em 1994. Mas no seu primeiro mandato, houve um controle da inflação, porque R$1 vale $1, mas ele tem uma política neoliberalista, Ele vai privatizar empresas estatais, Vale do Rio Doce, Telebrás e a CSN, Volta Redonda. Atrai o capital internacional para isso, com certeza, mantém aí os gastos, a lei de responsabilidade fiscal, a estabilidade econômica, com certeza, mas por outro lado não tem um crescimento econômico, porque ele vendeu aí as empresas do país. Seu segundo mandato tem uma elevada crise, uma recessão econômica, o real começa a se desvalorizar, o país começa a ter a dificuldade de exportar, começa um estímulo ao consumo interno, mas que não dá certo, e o desemprego aumenta. Próximo governo é o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não falei antes, mas Fernando Henrique Cardoso ganha de Lula, E agora Luiz Inácio Lula da Silva consegue aí a eleição. A partir de 2003, ele cria aí no seu governo o Bolsa Família, um programa de transferência de renda, onde ele quer acabar com a fome no país, Manutenção da estabilidade econômica e crescimento econômico. Ele consegue manter o país com uma baixa inflação e um crescimento econômico, Mas, em seu governo, começam aí as denúncias de corrupção. A primeira foi o Mensalão. E os aspectos positivos do seu governo,
teve aí a estabilidade econômica, o mercado interno se fortaleceu, até porque reduziu a pobreza, e as pessoas que antes não tinham nem televisão, nem geladeira, nem era de pobreza extrema, fome, né? Ela começa aí a mudar esse país, ou mudar esse jeito de viver dessa classe pobre, né? Mas, por outro lado, nos aspectos negativos, persistem as desigualdades sociais e regionais, aumento da violência e de outros problemas urbanos e degradação ambiental, péssima qualidade do ensino público no país. Isso a gente parece que estamos falando da atualidade, né? Aqui a gente tem um ano de 2003, 2004, 2005, 2006 e estamos em 2020 e esses aspectos negativos do Brasil em si continuam do mesmo jeito ou até maiores, né? Então, eu tenho aqui a imagem dos nossos presidentes da nova república, né? José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Michel Temer e Bolsonaro. Estamos em 2020 com a presidência de Bolsonaro. Mas eu parei aqui no governo de Lula porque a nossa atividade de recuperação eu explorei só até mesmo esse presidente, né? Por isso que eu não estiquei mais com os outros. Então, espero ter ajudado. Com essa aula, vocês vão conseguir tranquilamente fazer as atividades de recuperação. Até a próxima aula.